Boa noite. Todos bem? Coisa boa. Eu também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para a gente bater um papinho sobre esse tema muito bom. Acho que mais que interessante, é um tema maravilhoso. Cristo está no leme. Não se assustem se de vez em quando eu fizer algumas perguntinhas para vocês, que eu gosto de fazer palestra, de facilitar o entendimento de algum estudo, perguntando. E não é retórica, tá? Quando eu perguntar, vocês podem responder, sem susto, sem medo. Então vamos lá. Cristo está no leme do quê? Que barco é esse que nós estamos e que Cristo guia? Que forma é essa do Cristo guiar? Porque sabemos que esse barco e esse leme é uma linguagem figurada. Tudo bem que podemos dizer que o nosso planeta é um barco, onde Cristo é o governador supremo. Mas e aí? E nós? Somos meros tripulantes ou meros viajantes nesse barco? Que somos nós nesse barco onde Cristo está no leme? E o que é Cristo, o que Cristo está fazendo no leme desse barco? É essa a ideia que eu queria desenvolver com vocês hoje. Eu achei essa imagenzinha que eu achei fantástica. O segredo para navegar bem na vida é convidar Jesus a bordo. O leme da vida deve ser dado a Ele, para que seja Ele a guiar a rota, do nosso querido Papa Francisco. Então veja, o segredo para navegar bem na vida é convidar Jesus a bordo. Então o barco é outro. O barco não é planeta Terra, porque ele já está a bordo disso. Na verdade, ele nos convidou para vir para o planeta Terra. Ele já estava aqui há muito mais tempo que a gente, visto que foi ele o criador desse planeta. Então, se o segredo é convidar Jesus, esse barco somos nós, nossos sentimentos, nossa evolução, nosso aprendizado, nós enquanto espíritos. Daí entendemos que esse barco é eterno. Cristo está no leme de cada um de nós? Sim ou não? Está fraco já, ajuda aí, ajuda esse carequinha aqui. Cristo está no leme de cada um de nós? Sim, bacana. Antes da gente continuar desenvolvendo isso, mais uma pergunta para vocês. Quem é Jesus Cristo? Porque se Ele está no leme, nós confiamos nele. Mas nós confiamos em quem? Quem é Jesus Cristo que está no leme do nosso barco? O Nazareno, o filho de José e Maria, ou, aproveitando essa arte que está aí, aquele que morreu na cruz? Jesus Cristo foi um espírito de alta envergadura, que a pedido de Deus organizou o aparecimento do nosso planeta em toda a sua concepção. E a partir daí nos colocou, nos permitiu iniciarmos o nosso desenvolvimento aqui, nos tornarmos aqueles que hoje entendemos que somos. Por que eu coloquei a palavra entendemos? Porque muitas vezes nós não temos a certeza de quem realmente somos, porque insistimos em viver num automatismo constante. Como assim, Ledir?
Insistimos em viver no automatismo, não sabemos quem somos. Veja bem, qual tempo nós dedicamos para nos conhecer? De manhã a gente acorda, busca a nossa higiene pessoal, vai tomar um café, nos vestimos, preparamos para o trabalho, a escola ou alguma outra atividade. Nos dedicamos nessa atividade laborativa, estudantil, do lar, a maior parte da manhã. Paramos um pouquinho para a alimentação. Voltamos a essa atividade na parte da tarde. Exercemos de novo. Ou, se não é a mesma atividade, uma outra atividade. Regressamos ao lar. Mais um pouquinho de alimento no estômago, uma higiene pessoal. Às vezes uma televisão, um livro, uma música, um bate-papo e cama. Errei alguma coisa? Que hora nós dedicamos para nos conhecermos? Ah, mas enquanto eu trabalho eu estou me conhecendo. Não, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo, mas me conhecendo? Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos que, de noite, no quarto, pensa em tudo que você fez de dia. Pensa no que foi a sua manhã, a sua tarde. Pensa nas coisas que você fez corretamente. Pensa nas coisas que você errou. E planeje para o dia seguinte consertar as que foram erradas e manter as que foram corretas. Fazemos isso? Pois é. Quando fazemos correndo. Olha que eu nem falei de oração. Porque muitas vezes a gente senta na beirada da cama, ou de joelho ou não, e começa, Ave Maria, cheia de graça, Jesus, que a gente mesmo não sabe o que está cantando. A gente não tira um tempo para exercer a espiritualidade. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Tá, ok. Mas você é um corpo que tem espírito ou um espírito que tem um corpo? Um espírito que tem um corpo. E esse corpo um dia vai falir na sua capacidade vital e nós seremos apenas um espírito sem corpo. Mas em essência somos espíritos. Se em essência somos espíritos, cuidar da nossa espiritualidade não é nos conhecer? Não é evoluir? Não é nos entender? E aí eu volto à pergunta, em que momento que a gente para estudar isso? Pois é, estudamos pouco. E quando eu digo estudamos pouco, nós abusamos pouco desse amiguinho aqui, Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Ele está no leme, não de um barco, mas de vários barcos, chamado vida, com sobrenome pessoal, vida de cada um de nós. Ele não é o leme no sentido de ser o condutor, de ser aquele que vira para a gente e fala assim, Ledir, faz isso, Mário faz aquilo, João, olha para trás. Ele é o condutor, ele é a pessoa do leme, no sentido de que quando aqui esteve, exemplificou. Nos mostrou o que e como fazer. E exemplificou e falou, inclusive, de coisas que nós não entendíamos. Sabemos hoje que as parábolas falam de um plano espiritual que à época ninguém conhecia, ninguém entendia. E que hoje a doutrina espírita vem nos revelar. Então Jesus Cristo não é só aquele, como diriam as crianças, ou como diria aquela piadinha que de vez em quando circula aí, que teve uma jantinha com os apóstolos antes de ser crucificado. Ele é, acima de tudo, nosso mestre e modelo. Aquele a quem devemos consultar
antes de tomar as nossas decisões. Consultar? O que Jesus faria na situação que eu me encontro? Como Jesus procedeu na situação tal? O que eu deveria fazer que Jesus fez ou não fez? Sim. Além de governador, Jesus tem que ser um consultor individual de personalidades espirituais, ou seja, nosso consultor. Bacana? Vamos lá. Já definimos quem é Cristo. Então vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Companhia de quem? De Cristo. Serenidade de quem? Pode repetir. De Cristo. E o bom ânimo de quem? De Cristo. Me contem uma das vezes que Jesus foi grosseiro, foi nervoso, que quando estava dirigindo sua biga, xingou o motorista da biga do lado, igual eu costumo fazer de vez em quando. Me contem algum momento de Cristo perdendo as estribeiras. Ah, lá no templo. Não. No templo ele não estava perdendo as estribeiras, mas ensinando mais uma vez, como sempre foi a sua vida pública, que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso que ele fez. Com assertividade? Sim, mas foi isso que ele fez. Em nenhum momento ele já molestou ninguém. Mas ele mostrou severidade nas suas ações. E Emmanuel nos mostra isso. Olha, está com problema, como diria um amigo meu, está com problema? Quem tem um problema tem dois, né? Além da gramática, o problema. Está com problema? Procura Cristo, que Ele tem a resposta. Onde eu acho? Bom, poderíamos dizer, no Novo Testamento. Ali tem tudo o que você precisa saber sobre Jesus. Mas não podemos nos esquecer que quando o discípulo de João Batista chegou até ele, Cristo, e disse que João Batista estava morto, Cristo agradeceu, se dirigiu aos seus discípulos, chamando-os e disse: eis o momento de revelar o reino dos céus. E eu pergunto para vocês, aonde está o reino dos céus? Aonde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Ele não é um lugar geograficamente construído, mas é um lugar que nós construímos dentro de nós a partir da nossa evolução e aprendizado. Diria eu que o meu reino de Deus ainda está na base, mas eu estou tentando levantar as paredes, buscando o aprendizado e a evolução. Mas sabemos que muitos de nossos irmãos ainda não conseguem fazer isso, porque não colocam Cristo e seus ensinamentos como base, como alicerce. Eu não vou dizer que uma ou outra religião está mais certa ou mais errada, porque todas as religiões são humanas. Mas quando a gente diz, vou deixar esse meu problema para Cristo resolver, vou deixar esses problemas na mão de Deus, aí é muito fácil. Quando eu não faço o meu exame de consciência, quando eu não busco, e sabemos que as leis de Deus estão em nossa consciência, quando eu não busco um aprendizado para mim, eu já estou quebrando os ensinamentos que o Cristo trouxe. Uma perguntinha fácil. Cristo pegou os 10 mandamentos de Moisés e transformou em 2. Quais são esses 2? Por favor.
Amar a Deus e ao próximo como a nós, como a ti mesmo. Bom, para eu amar ao próximo, eu preciso me amar. E eu acho que é redundância dizer que para amar a Deus eu também preciso me amar. Porque se eu não souber amar, se eu não souber o que é um verdadeiro amor, e aí eu estou dizendo do amor do Cristo, que é o que vai nos basear no nosso bate-papo dessa noite. Se eu não conhecer esse amor para comigo mesmo, eu não consigo extrapolá-lo para os outros. E nem para Deus. Porque eu vou achar que estou fazendo a coisa certa e estou fazendo a coisa errada diante dos olhos de Deus. E olha que o reino de Deus está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Então é esse amor interno, espiritualista, espiritista, que a gente tem que desenvolver e criar em nós mesmos. É fácil? Não. Mas quem falou que era? Por isso é que nós estamos nos encadernando de tempos em tempos, pegando uma nova carne e fazendo um novo exercício de vida corporal para que possamos evoluir a nós espíritos. É por isso, porque não é fácil. Mas se a gente deixar no automatismo, igual eu revelei agora há pouco, aí vai ficar mais difícil ainda. Achar que Deus está no leme, que Jesus está no leme, que Ele vai nos guiar a cada necessidade, desculpem, mas no meu humilde entendimento, é um erro. Porque o que eu estou fazendo? Colocando na mão de Deus a responsabilidade que eu não tomei com antecedência. Ou seja, eu não busquei o aprendizado, eu não busquei me amar para poder amar aos outros e amar a Deus. Percebem? Há um eufemismo dentro do Jesus está no leme. Porque os seus ensinamentos são as ferramentas necessárias para nos ensinar a conduzir o leme. Se Jesus está no leme, Ele não está como responsável pela direção, mas Ele está como manual de instruções para o nosso movimento, para o movimento de nós, barcos, hoje à deriva. Tranquilo? Vocês conseguem perceber aonde eu quero chegar? Vamos lá. Vamos buscar mais uns exemplozinhos. Livro Instruções Psicofônicas. Em uma determinada reunião, em 2 de junho de 1955, estavam lá alguns médiuns buscando as informações e foi trazido até eles esse amigo espiritual. Senhor Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, conhecido apenas como Bittencourt Sampaio. Ele era advogado, poeta, jornalista, político e espírita brasileiro, que em vida ajudou a criar vários centros espíritas, não concordando com o caminho de um desses centros que foi fundado, fundou um segundo centro espírita. Ah, mas ele abandonou? Gente, uma andorinha só não faz verão. Já escutaram esse ditado? Se você tem um grupo de pessoas que não quer seguir o seu caminho, nós temos que fazer igual os nossos amigos espirituais fazem. A gente afasta, deixa eles seguirem o caminho deles e buscamos um novo caminho para nós. Foi o que esse amigo fez. Quando via que aquele centro quando viram que aquele centro que eles ajudaram a fundar não estava no caminho certo e que eles não conseguiam mudar o rumo, saiu ele mais um grupo de 3 amigos e fundaram um novo centro. Por quê?
Por que será que eles fizeram isso? Porque se eu não consigo mostrar e convencer pela palavra, eu consigo mostrar e convencer pelo exemplo. E foi aí que eles criaram um novo centro, que foi um centro de sucesso, e posteriormente conseguiram voltar àquele centro antigo e mudar o seu caminho, porque as pessoas já estavam mais preparadas, ou menos dispostas, ou conheceram o trabalho que eles fizeram naquela outra casa. Pois bem, nessa noite esse espírito, segundo Chico e segundo Emmanuel, autores desse livro Instruções Psicofônicas, ele desceu. Os amigos espirituais avisaram que o espírito de mais elevada evolução iria explanar para eles naquela noite. Se prepararam o gravador que eles tinham naquela época e receberam esse irmão, Bittencourt Sampaio. Ele deixou a sua mensagem. Ao final da reunião, quando Bittencourt se despediu, os mentores espirituais se despediram, algumas pessoas já se afastaram, já se recolheram para os seus lares, mas Chico e mais alguns amigos continuaram ali e resolveram repassar a fita para entender um pouco mais aquilo que Bittencourt tinha trazido. Eis que, para surpresa, descobriram que a gravadora não funcionou. Aí ficaram naquela, nossa, perdemos, não conseguimos. E aí, um dos médiuns presentes, além de Chico, disse o seguinte: olha, Meimei efetuou a gravação através de um aparelho gravador similar ao que eles possuíam fisicamente, de um aparelho gravador do plano astral, e ela se disporia a colocar essa gravação para tocar, para que o médium, no caso Chico Xavier, pudesse então escrever novamente a mensagem. E assim foi feito. E ao mesmo tempo que Chico ia lendo a mensagem, um outro espírito ia pontuando, ou seja, explicando para Chico o teor da mensagem e, graficamente, contextualizando aquela mensagem. Porque nós sabemos hoje que uma vírgula fora do lugar pode mudar completamente o sentido daquele texto. E assim eles puderam trazer de novo o texto que Bittencourt Sampaio levou naquela noite. E que eu peço permissão para lê-lo para vocês. Dizia o seguinte: meus amigos, que o amparo de nossa Mãe Santíssima nos agasalhe e ilumine os nossos corações. Cristo, no centro da edificação espírita, é o tema básico para quantos espousaram em nossa doutrina o ideal de uma vida mais pura e mais ampla. Vejam bem, Cristo, não o fenômeno mediúnico, não os espíritos, não Kardec, mas Cristo, a mesma pessoa que está no leme de nossas vidas. Confrange a quantos já descerraram os olhos. Confrangir causa constrangimento. A quantos já descerraram os olhos para a verdade eterna, além da morte, o culto da irresponsabilidade a que muitos dos nossos companheiros se devotam, sejam na dúvida sistemática ou na acomodação com os processos inferiores da experiência humana, quando o Espiritismo traduz retorno ao cristianismo puro e atuante, presidindo a renovação da terra. Ou seja, é através dos ensinamentos do Cristo que nós vamos nos melhorar. Ponto. É isso que é a nossa obrigação. No Livro dos Espíritos, a gente vê que a única atribuição dada ao Espírito é evoluir. E como é que eu vou evoluir no atual estágio de evolução que eu me encontro, sem um modelo, sem uma referência? E aí Bittencourt Sampaio diz: se eu não seguir os ensinamentos do Cristo,
Mas os ensinamentos do Cristo, a essência, e quais são os ensinamentos do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas está muito fraquinho. Eu vou perguntar depois, mais tarde. Se não fizermos isso, como podemos querer evoluir? Como podemos querer melhorar? Nós vamos esperar que o Cristo venha à nossa frente e diga: Ledir, por que você fez isso hoje? Aqui, não tem jeito não. Se você insistir em fazer desse jeito, vai dar errado. Não, gente. O exame de consciência é nosso. O exame das nossas tendências é nosso. E só nós conhecemos nossas tendências. E só nós podemos mudá-las. Então, para evoluirmos, nós é que temos que tomar as rédeas. Cristo é o exemplo, é o modelo, é o manual de instruções do nosso barco. E se está no leme, é porque nós não assumimos isso ainda. E Bittencourt continua: com todo o nosso respeito à pesquisa enobrecedora, cremos seja agora obsoleta qualquer indagação acerca da sobrevivência da alma, porque isso já é ponto final. A Igreja Católica prega isso, as igrejas evangélicas pregam isso, a doutrina espírita comprova isso, e Jesus Cristo afirmou isso, quando ele dizia sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre mais tarde estará comigo no paraíso. Quando ele ressurgiu, reapareceu a Madalena e aos discípulos, ele demonstrou que o Espírito sobrevive. Então isso é ponto fechado. Porque semelhante conhecimento acerca da sobrevivência da alma é precisamente o selo sagrado de nossos compromissos diante do Senhor. Selo sagrado. Bom, aí eu vou poder explicar para vocês direitinho, porque eu trabalhei no Correio. Selo sagrado, que ele diz, é a nossa responsabilidade. Se nós entendemos que o Espírito sobrevive ao corpo, nós entendemos que temos responsabilidade não para a duração do nosso corpo, mas para a duração de nós espíritos. E como nós somos criados em algum momento, seremos descriados num outro momento, estou certo? Estou não. O Espírito foi criado, mas é infinito, eterno, para sempre. E aí ele vai, aprendendo, 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 e quando tiver aprendido tudo, exercendo, 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 cocriando com Deus. Há mais de 10 milênios, nos templos do Alto Egito da antiga Etiópia, os fenômenos mediúnicos eram simples e correntios. E aí ele foi muito antes do que a nossa Bíblia coloca. Apesar de Moisés ter citado a criação do mundo, ele pulou a parte dos assírios, a parte, perdi aqui, dos essênios e tantos outros, os Vedas. Ele já apareceu com Adão e Eva. Entre assírios e caldeus de épocas remotíssimas, praticava-se a desobsessão com alicerces no esclarecimento dos espíritos infelizes. Mensagem de Bittencourt Sampaio. Procedendo à antiguidade clássica, Zoroastro na Pérsia recebia visitação de mensageiros celestiais. E também antes da era cristã, na velha China, a mediunidade era desenvolvida com a colaboração da música e da prece. Mas o Espiritismo não é de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos? Não. Espíritos existem de todos os tempos. A codificação é que surgiu em 1857. E os termos que envolvem a codificação. Médium, espírita, espiritismo, espiritista, também vieram com a codificação. Mas o intercâmbio com os desencarnados, continua Bittencourt Sampaio, excetuando-se os elevados ensinamentos nos santuários iniciáticos,
Guardava a função oracular do magismo, entremeando-se nos problemas corriqueiros da vida material, fosse entre guerreiros, filósofos, mulheres e comerciantes, senhores e escravos, nobres e plebeus. É que a mente do povo em Tebas e Babilônia, Persépolis e Nanquim, não contava com o esplendor da estrela magna, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo reino de amor vem sendo levantado entre os homens. E é aí que está a essência dos ensinamentos do Cristo. Amor. Amor do Cristo. Já é corriqueiro se dizer que o amor que mais se assemelha ao amor que o Cristo ensinou na terra, e mesmo assim, muito de rascunho, é o amor de mãe. E olha que é um baita amor. Mas o amor do Cristo foi maior, porque ele foi incondicional. Incondicional. Na atualidade, porém, o Evangelho brilha na cultura mundial. O que é o Evangelho brilhar? É que ele é conhecido. E ele é, ou pelo menos deveria ser, seguido literalmente. Ao alcance de todas as consciências, cabendo-nos simplesmente o dever de anexá-lo à própria vida. Preciso repetir? Cabendo a nós simplesmente o dever de anexar o Evangelho às nossas vidas. É aí que a gente escorrega. É aí. Porque a gente entende que o Evangelho é muito bonito com Cristo, a gente não consegue perceber que o Evangelho foi feito para nós. Não, é muito bonito com Cristo. Porque Cristo disse, Cristo fez, Cristo ensinou, mas ele também disse, sois deuses. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, pede aquela montanha para sair dali, ela obedece. Quando é que nós vamos praticar a nossa divindade? Espíritas, com Allan Kardec, retomastes o facho resplandecente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Ele não diz, evolua, se torne espírito celestial e coopere com o Cristo. Não, ele diz, coopere com Cristo agora. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral no mundo, Cristo está no leme. Percebem por que eu disse que ele é o manual? Porque nós deixamos tudo caindo por não sabermos como manusear. Mas ele nos guia, através de seus ensinamentos, para o caminho correto. E termina Bittencourt Sampaio, servindo-o, pois, infatigavelmente, repitamos confortados e felizes, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Bittencourt Sampaio. Era ou não era necessário que o Chico copiasse, escrevesse a mensagem psicofônica através da boa vontade de Meimei em tocar de novo essa gravação para ele? Olha como ele nos chama ao trabalho, mais que chamar a atenção, nos chama ao trabalho. E não é para sair aí, e eu não estou criticando quem faz isso, pegando o Evangelho e indo para a praça, gritando aos quatro ventos os ensinamentos. E eu não posso criticar isso de jeito nenhum, porque já o fiz e hoje estou aqui nesse púlpito, fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Mas buscando aprender e exercitar pelo exemplo. Buscando levar a palavra para aqueles que querem escutar.
e buscando incentivar esse aprendizado em cada um que abra o coração para isso. Esse livrinho vocês conhecem, o Livro dos Espíritos. O que está na questão 625? Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Talvez seja a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. E é Jesus. É o nosso modelo, nosso guia que nos orienta. E Emmanuel nos traz uma outra frase. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. Não é para ser adorado, mas para ser imitado, que é o que nós sabemos fazer hoje, e futuramente vivido. Um outro livrinho que nós conhecemos, o Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 5, versículo 19, todo aquele, palavras de Cristo, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será o maior no reino dos céus. Não está ali não, mas se vocês verificarem esse versículo, vão encontrar o restante. Chama atenção para todo aquele que praticar e ensinar. Ele não diz ensinar e praticar depois, mas praticar primeiro e através da prática e do exemplo, ensinar será considerado maior. E do outro lado, Mateus 5, 34 e 35, Jesus diz, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Por que ele diz isso? Não jurem. Não, eu prometo que vou fazer. Eu me coloco à disposição para fazer. Não, eu vou fazer isso, eu juro que vou fazer. Não, não jura, faça. Exerça, pratique, execute. Erre, pelo amor de Deus, errem. É bom de vez em quando acertar, mas errem. Porque enquanto você está errando, você está fazendo, você está buscando, você está querendo. E isso é primordial. No livro Boa Nova, nós temos uma passagem, no capítulo 12, chamada Amor e Renúncia, aonde Pedro questiona Cristo com relação às bodas de Canaã, onde Cristo transformou a água em vinho, e disse, Senhor, transformando a água em vinho, você não está ali, né, incitando o pessoal a beber e a comer demais, não? Não foi desse jeito, não, mas eu estou dando uma enfeitada, sabe? Liberdade artística. Você não está ensinando o pessoal a ficar bêbado e a comer demais, não? Ele falou, meu amigo, o que eu fiz foi por amor, foi para ajudar alguém que estava precisando. E ali eu pratiquei o amor ao próximo. É importante ajudar desde que você dê conta. E dando conta, ajude. Exerça isso. Aí, Pedro, que era um pescocinho, né, de frango, que é a carninha de pescoço difícil da gente mastigar, ele vira para Jesus e fala assim, mas e quando a pessoa não quer? E quando você faz e a pessoa não te agradece? Aí Cristo diz, mesmo assim, faça. Qual que é o título desse capítulo? Amor e renúncia. Mesmo assim, faça. Porque através dessa renúncia do agrado do outro, do obrigado do outro, do agradecimento do outro, você pratica ainda com mais fervor os ensinamentos do Cristo. E você segue ainda mais firme nessa caminhada. Aí Pedro, que não estava muito satisfeito, ainda virou para ele e falou assim, mas aqui, lembra quando você
ao ser chamado, avisando que sua mãe e seus irmãos estavam lhe chamando, você disse assim: quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Digo que todos aqueles que seguem e ouvem a minha palavra são minha mãe e meus irmãos. Você não estava sendo contrário ao que você falou comigo agora não, moço? Do negócio lá de ajudar? E aí Cristo disse para ele: Pedro, a questão da família é uma obrigação nossa, é a nossa pequena missão. Logicamente, eu estou de novo com o ensinamento artístico aqui, tá? Com a liberdade literária. É o nosso cadinho, como diria Emmanuel, do nosso aprendizado. Só que o nosso aprendizado não é simplesmente amar nosso pai, nossa mãe e nosso irmão, porque isso é fácil. Não deve ter tido os mesmos irmãos que nós tivemos, né? Porque isso é fácil. Na verdade ele teve, só que ele é puro amor. Difícil é você amar aqueles que não são seus laços consanguíneos ou que divergem dos seus pensamentos. Aí está a essência do amor. E Cristo, com essa frase, ele não quis dizer que nós devemos destituir a nossa família do nosso amor para amar os outros, mas amar ainda mais nossa família, fazer com que esse amor frutifique para que sobre amor para os outros. Lembram do amai os vossos inimigos? Porque amar aqueles que lhes são queridos é muito fácil. É por aí. É por aí. Outra passagem que o Evangelho nos traz: se alguém te bater a sua face, mostre a outra. Se alguém te chamar para caminhar uma légua, ande duas. Se alguém te pedir o manto, dê a túnica. Isso não é simplesmente abrir mão, isso é amor. Ele quis dizer o seguinte: esteja junto daqueles. É mais um ensinamento do Cristo naquele manual de instruções de como dirigir o barco chamado Nossas Vidas. Mais um ensinamento dele. Eu ainda tenho uns 3 minutinhos? Ah, que maravilha. Não dá não, mas a gente vai tentar resumir. Aqui nós temos uma passagem do livro Há 2000 anos. O cidadãozinho do lado direito é Jesus. E o cidadãozinho do lado de cá é Públio Lentulus, também conhecido como uma das encarnações de Emmanuel. E eu queria citar aqui um momento em que a Lívia, esposa dele, de Públio, o pede para ir conversar com Cristo para que ele possa curar a filha deles com lepra, a filha Ana. Mas nós não podemos esquecer que Públio era senador de Roma, né? Toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, mas mãe é mãe, esposa é esposa. Aqueles que não sabem que tem que obedecer à esposa, aprendam. Ele foi, saiu caminhando por uma parte da cidade que ele não conhecia, onde o pessoal olhava e falava assim: o que esse homem está fazendo aqui? E cansado, sentou num cantinho que tinha uma paisagem linda, olhando as estrelas, olhando o entardecer, e de repente ele sentiu uma energia maravilhosa próximo a ele. E colocando atenção nisso, percebeu que Jesus estava chegando a ele. Alguém aqui já foi em Uberaba, na Casa do Caminho, ou ver Chico, ou mesmo após a morte de Chico, conhecer a casa? Levante a mão, por favor. E assim, para ninguém falar que eu estou mentindo, a energia que vocês sentiram ao chegar perto da Casa do Caminho, ou ao chegar perto de Chico, era algo maravilhoso? Sim ou não? Agora imagina ele sentindo Cristo. Imagina ele sentindo Cristo. E na hora ele já não sabia mais o que dizer. E começou a chorar. E já começou a pensar: que é isso? Eu, senador de Roma, chorando perto de um vassalo, de um ninguém. E Cristo, conhecendo o seu pensamento, disse: meu amigo, em cima de toda a sua pompa enquanto senador da República, você não pode esquecer que é necessário
a humildade. É necessário exercer a humildade para poder chegar a ser alguém melhor. Eu sei que você veio aqui pedir a cura da sua filha. E quando você chegar na sua casa, ela vai estar curada. Mas não faço isso por você. Faço isso por sua esposa, Lívia, que acredita nos meus ensinamentos e acredita em Deus, nosso Pai. Você ainda precisa muito de crescer. E para resumir a história, lavou a cara de uma das encarnações do Emmanuel, na época, o senador Públio Lentulus. E saiu. Sabe aquele negócio? Chegou, falou o que tinha que falar, você não respondeu e foi embora? A carapuça não serviu na cabeça não, foi até no pé. E ele foi embora pensando, como é que esse cara fala essas coisas comigo? Mas ele tem razão. Mas por que ele falou isso comigo? Mas ele tem razão. Mas se pelo menos tiver curado a minha filha, tá bom. E chegou lá, quem é que já estava comendo, rindo, sem febre e sem nenhum sinal de lepra? Ana, já no colo de Lívia. Olha como Cristo ensina. Uma outra passagem, e que vocês devem, para quem leu há 2000 anos, mas para quem ouviu os comentários desse livro, devem saber. Lívia era um espírito evoluído, de uma envergadura maior do que a de Emmanuel, de Públio. E essa evolução fez com que ela quisesse ouvir cada vez mais Cristo. E numa das idas até o sepulcro, para poder ouvir as palavras, não de Cristo, mas de João de Cefas, vou confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ela foi cercada pelos guardas de Roma, e esses guardas prenderam a todos aqueles que estavam lá, inclusive o João de Cleofas. Mas como se deu isso? João chegou para eles e falou, vocês estão aqui para me prender? Está aqui meus braços. Muito truculento, primeiro deram um belo de um supapo em João e amarraram. Todos os que estavam lá, e conta o livro há 2000 anos, que eram mais de 200, fizeram a mesma coisa, esticaram os braços para serem amarrados. E todos foram levados. E na prisão, Lívia, ainda apaixonada com os ensinamentos do Cristo, e já prevendo uma pequena premonição de que ali estava chegando o seu fim, propõe a sua escrava Ana, que com ela estava, a trocarem de roupa. E assim fizeram. Ana não quis, mas ela falou, não, a minha hora está chegando, eu quero que você continue cuidando de minha filha. E os guardas, que tinham deixado todos presos, sabiam que tinha ali uma pessoa nobre, pelas roupas. E falaram assim, nós vamos deixar ela lá? É o nosso, perdão pela frase, mas é o nosso que está na reta. É o nosso cargo, o nosso emprego, a nossa vida. Aí resolveram libertar aquela que tinha as vestes nobres. Só que quem tinha as vestes nobres já não era mais Lívia, era Ana. E Ana foi liberta, e foi até a casa e contou para Públio o que tinha acontecido. Mas todos aqueles mais de 200, inclusive João de Cleofas, foram levados para o circo dos leões. E lá, colocados à morte. E os leões não perderam a caminhada. Mas o bonito disso é que eles não fugiram. Pelo contrário, cantaram hinos em prol de Cristo. E receberam a morte de braços abertos. Olha o que é viver Cristo. Cristo também não morreu na cruz
para nos ensinar o caminho melhor, nos ensinar a resignação, pois ela seguiu esse caminho. E numa outra parte desse mesmo livro, conta que ela foi recebida por Simeão, já um espírito evoluído que era servo deles, e que Simeão a levou a um outro plano astral. E nesse plano astral, um ambiente muito melhor, talvez uma colônia ou mesmo outro mundo, aonde as coisas eram mais sutis, mais belas, mais bonitas, mais aromáticas. E ela ficou ali embevecida com aquilo. E ali foi dito a ela que todo o esforço, todo o sacrifício porque eles passaram, foi em nome do Cristo. E ali estava a recompensa. Um passo a mais no processo de evolução de cada um deles, por terem seguido os exemplos do Cristo. Isso só já seria suficiente para encerrar o livro. Mas Lívia pede então àquele que estava recebendo e explicando tudo isso para ela, que ela gostaria de voltar à terra para estar ao lado daquele que era o seu par em vida, no caso Públio. E assentem que ela retorne, desde que Simeão voltasse com ela, que também aceitou o encargo. E ao invés de permanecerem num plano espiritual mais elevado, voltaram para poder ajudar aquele que ficou para trás. Eu pergunto, isso é seguir Cristo? E como estamos nós na nossa caminhada, seguindo Cristo, tendo Cristo no leme? Tudo isso que nós passamos aqui hoje, pessoal, foi para mostrar para vocês que ainda temos uma caminhada grande à nossa frente. Ainda temos uma tarefa árdua para seguirmos, mas que não podemos desistir dessa caminhada. Devemos segui-la, seguindo os ensinamentos do Cristo. Esse leme é, na verdade, tudo aquilo que ele passou aqui para nos mostrar o caminho correto, o caminho melhor a seguirmos. De novo, não é curto e não é fácil, mas é o melhor caminho. Amar a Deus, amar ao próximo e ser resiliente com tudo aquilo que vier na nossa caminhada de evolução. Ali tem a figura retratada de Lívia, e aquele texto Alma Gêmea foi um poema que o próprio Públio fez para ela, está no capítulo 4, primeira parte do livro Há 2000 anos. Agradeço a todos pela atenção, desculpem pela delonga, e espero que eu possa ter deixado uma sementinha dentro de cada um de vocês, para reavaliarmos nossa caminhada, o quanto Cristo está ou não no leme de nossas vidas e seguirmos em frente, sempre com pensamentos positivos, de paz, de luz e de bênção. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.